Muito bem, meus queridos. Mais uma aula hoje à noite, a nossa última. Mas eu prometo que eu não vou chorar. Mas tem sido para mim uma bênção verdadeira de estar com vocês. E o que me abençoou hoje é conhecer um lugar chama-se Nativa. Mas eu achei muito bom mesmo. É capaz que a gente até volta para ter mais uma etapa lá, né? Foi muito bom. O ambiente foi ótimo, a carne excelente e também os frios, tudo que foi maravilhoso lá. E o melhor, que eu tinha tempo com o pastor Roberto e pastor Denis novamente, foi uma bênção para a nossa vida. Muito bem, então nós temos mais uma aula, mas antes de abordar essa aula hoje à noite, nós queremos fazer uma pequena revisão daquilo que foi abordado. Lembra que na lição 20 nós havíamos abordado o assunto da primeira parte de pecados escravizadores. Nós havíamos visto dois elementos essenciais. Ou seja, nós abordamos justamente o quê? Nós abordamos que nós devemos identificar nosso problema da perspectiva bíblica. 3 níveis: nosso coração, nossa ação e nosso sentimento. Normalmente o homem é mais motivado pelo sentimento do que pela razão bíblica. E por esse motivo nós devemos trabalhar com as pessoas no nível do seu pensar, no nível do seu coração, no nível do homem interior, onde ele possa compreender justamente que Deus tem um plano melhor para a vida dele. Agora, às vezes, isso complica devido ao fato que você coloca diante dele que ele não é nada sem Deus. A pessoa não quer chamado de nada. A pessoa quer ser alguém. Mas uma vez que o Espírito Santo invade seu coração, você se torna alguém. Esse alguém, a imagem de Deus dentro de você. Então nós abordamos o coração do homem, que vai dominar justamente de tal maneira que o comportamento dele mude de acordo com seu pensar bíblico. Em vez de trabalhar com comportamento, a gente trabalha no nível do coração que muda o comportamento de uma mudança radical na sua vida, no modo de pensar, no modo de falar. Então nós entendemos que na última lição nós abordamos esperança bíblica, tem solução. Nós abordamos também contraste entre a boca do homem e a boca de Deus. Nós entendemos que Deus tem solução para a nossa vida. Abordamos que nossa salvação tem 3 tempos. Eu fui salvo da penalidade do pecado. Eu serei salvo da presença do pecado. Hoje eu estou sendo salvo do poder do pecado. Então nós entendemos que a nossa natureza pecaminosa é um poder dentro de nós, que ofende a Deus. Mas Deus deseja dominar esse poder de pecado em nossa vida, para que nós não sejamos mais escravos do pecado, mas para você ser escravo da justiça de Deus. Então, a segunda lição, ou seja, a segunda parte de escravador de pecado, nós entendemos o seguinte, que nós vamos tratar 2 elementos: mudança bíblica no modo de pensar sobre si e sobre a palavra de Deus. E nós vamos abordar como nós devemos mudar nosso modo de falar, nosso modo de agir. Mas no nível do coração que vai mexer com o nosso pensar, que vai mexer com o nosso falar e vai mexer com o nosso agir para a glória de Deus. Mas isso requer prática. E a prática requer dois planos, o plano diário e o plano de tentação. Então, nessa lição termina conosco hoje, termina com plano diário e plano de tentação. Agora, o homem é responsável pela sua própria
com seu próprio comportamento. Mas ele gosta de desculpar-se. Ele gosta de culpar outras pessoas. Ele gosta de culpar as circunstâncias. Ele gosta de culpar a sua criação. Ele gosta de culpar segundo o fato que ele foi criado num lar que ele sofreu. Então, ele culpa todo mundo pelos seus atos. Então, nós aprendemos na última lição que nós não podemos culpar ninguém pelo nosso pensar. Nós não podemos culpar ninguém pelo nosso agir. Nós não podemos culpar ninguém de acordo com o nosso falar. Nós somos culpados mesmo. Mas, por outro lado, nós podemos mudar nosso modo de pensar para que nosso pensamento seja de acordo com a palavra de Deus. Agora, voltando para a página 369, 2 chaves. E não vos embriagueis com vinho, ou seja, não seja controlado pelo álcool. Mas ele não está realmente abordando o assunto de álcool aqui. Ele está colocando o assunto de mostrar para nós um contraste. A pessoa embriagada com álcool, todo mundo percebe. Não precisa falar que ele é embriagado. A pessoa embriagada está sendo controlada por outro motivo. Então todo mundo sabe que ele é embriagado. Mas ele fala, em vez, seja cheio do Espírito Santo ou embriagado pelo Espírito Santo. E você nem precisa falar tanto. O que você precisa fazer, deixar seu comportamento manifestar a pessoa de Deus na sua vida, a maneira que você esteja respondendo aos problemas na sua vida particular, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, para a pessoa perceber que tem algo diferente na sua vida que faz com que você possa lidar biblicamente com os problemas como a pessoa mais que vencedora em Cristo Jesus. Agora, a segunda chave é o seguinte, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecendo inabaláveis. Agora, repara comigo, tomai. O verbo imperativo. Não tem opção. Eu falei para você que meu filho 3 vezes por ano tem treinamento como enfrentar um grupo de pessoas agressivas. Agora, esse treinamento é importante e ele tem que aprender como tomar todo recurso que a polícia fornece para ele como policial. Então, nós, do mesmo modo, devemos entender que a questão de armadura de Deus não é uma opção. Então, nós entendemos que nós necessitamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Agora, vai para a página 370. E grifa o seguinte: você já passou pelo novo nascimento espiritual e agora, crente no Senhor Jesus Cristo, você não está mais sob domínio de Satanás. Amém, aleluia, amém. Nós passamos pelo novo nascimento espiritual e agora nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo e nós não somos mais debaixo do domínio de Satanás. Grifa também, portanto, você deve usar todos os recursos de Deus que lhe deu para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Agora, desde anteontem, quantas vezes nós abordamos a frase mais que vencedor em Cristo Jesus? Para você ser mais que vencedor em Cristo Jesus, você tem que aprender a utilizar todos os recursos divinos. Então, entendemos
que um desses recursos é a palavra de Deus, que é suficiente para nós. Nós entendemos que o Espírito Santo me capacita, então ele é necessário na minha vida. Eu entendo que eu preciso ter oração, que é vital para a minha vida. Eu preciso participar numa igreja onde eu estou sendo treinado no discipulado como manejar bem a palavra de Deus, entender que o Espírito Santo deseja me dominar, entender que eu preciso de oração individualmente e coletivamente. Então, nós entendemos, para vocês é mais que vencedor em Cristo Jesus, nós necessitamos utilizar todos os recursos que Deus fornece para nós. Agora vai para a página 371. Mais uma janela em cima e grifa o seguinte: por meio dessa vitória, Deus também capacitou você para vencer qualquer tentação e forneceu os recursos suficientes para que responda biblicamente a cada problema da vida. Então, isso me anima a entender que Ele forneceu para mim tudo o que eu necessito para lidar com problemas identificados pela palavra de Deus na minha própria vida, no nível do coração. Ele fornece para mim como ter solução para esses problemas. Ele mostra para mim a respeito de mudança bíblica no meu modo de pensar através de despojamentos e revestimentos. Ele mostra na sua palavra a necessidade de uma renovação da nossa mente. Ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, memorizando trechos bíblicos e meditando naquilo que foi lido, aquilo que foi ouvido, aquilo que foi estudado, aquilo que foi memorizado, e pratica justamente o que você ouviu, o que você leu, o que você estudou, o que você memorizou, porque você meditou nesses trechos bíblicos comigo durante essa semana. Pratica. Então você nota comigo novamente que a mão nossa funciona em conjunto com o polegar. E a palma é necessária porque fornece para nós unidade com aquilo que a gente está ouvindo, com aquilo que a gente está lendo, com aquilo que a gente está estudando, com aquilo que a gente está memorizando e meditando naquilo para praticar em nossa vida diária. Então, por esse motivo, por meio dessa vitória, Deus também capacitou você para vencer qualquer tentação. Agora, para vencer essa tentação, eu preciso ter plano. Esse plano diário vai fazer com que eu possa iniciar todo dia já pensando como eu vou me comportar de uma forma tal que os demais saibam que Jesus é meu Senhor, refletindo a imagem dele e trazendo glória para ele, porque eu estou agradando a pessoa dele. Agora, veja logo abaixo, algoritmo romano número 3, a sua mudança concernente ao seu pensar, falar e agir. Grife o seguinte: decida estar sob o poderoso controle do Espírito Santo e cumprimenta-se de coração ou seja, com obediência a Deus, a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, notem que você precisa obedecer em todas as áreas da sua vida. Para você obedecer em todas as áreas da sua vida, você precisa identificar pela palavra de Deus no nível do seu coração o que Deus está desejando de você em todas as áreas da sua vida, para que você possa refletir a imagem dele para os demais. Agora, o que impede é justamente pecados escravizadores, onde você pratica constantemente um pecado na sua vida que faz com que você tenha uma barreira diante de Deus. Onde você não glorifica a Ele, onde você não agrada a Ele, onde você não está sendo uma pessoa agradável no seu lar, você não está sendo uma pessoa agradável no seu trabalho, você não está sendo uma pessoa agradável na sua vizinhança, você não está sendo justamente uma pessoa agradável na sua igreja devido a pecado escravizador na sua própria vida. Agora, grifa também Efésios 5:18, que nós já havíamos abordado.
Não vos embriaguei com vinho, mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, seja submisso a Ele, deixe Ele controlar seu pensar, deixe Ele orientar dentro da sua palavra, deixe Ele fazer com que você possa manifestar o amor de Deus, a paciência de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, a fidelidade de Deus, a mansidão de Deus e domínio próprio. Isso reflete justamente o caráter de Deus para os demais. Agora vai para algoritmo romano número 4 e grifa. Princípio 94. Examine-se mesmo extensivamente para verificar se você está na fé. Agora lembra que eu falei na última aula, quando eu tenho um aconselhado diante de mim, mesmo que a pessoa havia preenchido os formulários dizendo que eu sou crente, eu fui renascido, eu fui batizado, eu pertenço à igreja, eu vou verificar através de diversas tarefas e conversas com a pessoa para entender se realmente ela é convertida. Agora, eu não falo isso para a cara dela. Eu não digo para ela que ela não é convertida. Mas quando eu estou percebendo pela conversa dela, pelo comportamento dela, que nega que ela é crente, eu vou colocar claramente alguns trechos bíblicos para ser estudados na sua casa, para ela poder entender o que significa a salvação. Agora, grifa também 2 Coríntios 13, verso 5, que diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não pareçam que Cristo está em vocês, não ser que tenham sido reprovados. Então você nota comigo que eu preciso me examinar se realmente eu sou uma pessoa convertida. Agora, eu falei para vocês logo na última aula que eu nunca tive dúvida da minha salvação. Porque quando eu estava aprendendo a palavra de Deus, eu estava praticando ela. Constantemente eu estava praticando a palavra de Deus. Mesmo que eu não tinha ainda maturidade, aquilo que eu estava aprendendo, eu comecei a praticar. E aquilo contribuiu para mim o seguinte: ser uma pessoa sábia. Porque o praticante da palavra de Deus, ele se torna uma pessoa sábia com discernimento aos poucos, enquanto ele está crescendo na sua fé. E por esse motivo é bom examinar a si mesmo se você realmente está na família de Deus. Agora, quando Paulo fala isso aí, ele não estava condenando ninguém. Ele estava colocando diante da igreja: você precisa se examinar. Porque ele mesmo não tinha como conhecer o coração do homem. Porque ele entendeu que a Bíblia ensina que o homem se engana, ele não conhece seu coração. Então ele fala: examina o seu coração diante da palavra para você poder verificar se realmente houve uma transformação da sua vida, uma transformação radical. Agora veja então, princípio 95. Princípio 95, grifa o seguinte: faça uma avaliação bíblica e completa de quando, onde, como e com quem você comete o pecado que o domina. Então, normalmente uma tarefa que eu dou para a pessoa é a seguinte: a pessoa vai fazer uma leitura de 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 8, onde descreve o amor de Deus. Então, eu falo para a pessoa para avaliar a sua vida diante desse trecho bíblico. O amor é paciente. Então, você precisa verificar se durante 24 horas você foi paciente. A Bíblia fala que o amor é benigno.
Então, nós queremos avaliar a nossa vida durante 24 horas se você realmente foi uma pessoa benigna. Agora, se você perceber que você não foi, então eu preciso saber quando, onde, o que, com quem e como. Então, isso vai facilitar para a pessoa identificar justamente seu problema dentro de algumas atividades dele. Então, ele vai logo mais entender a sua prática em diversas áreas da sua vida, porque ele precisa dominar essa prática na sua vida através do Espírito Santo. Então, eu não posso julgar, mas ele mesmo se julga utilizando a palavra de Deus como espelho para ele avaliar a sua vida diante das Escrituras. Então, assim, ele pode então chegar à conclusão se ele é ou não é realmente uma pessoa convertida, ou se fosse convertida, mas uma pessoa que nunca cresceu no seu conhecimento da palavra de Deus. Grifa também Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Agora, em vez de abordar esse trecho bíblico agora, eu vou abordar um pouco mais para frente, quando nós abordamos o assunto de quê? Armadura de Deus. Vai para a página 373. Página 73. Que diz assim, a janela em cima grifa: portanto, você deve revestir de toda a armadura de Deus. Ele não fala, você deve revestir de capacete, ou você deve revestir de escudo. Ele fala que você precisa revestir de toda a armadura de Deus, para que, ou seja, se mais que vencedor na batalha espiritual contínua contra as forças do mal. Agora, o que me motiva são os propósitos. Veja logo abaixo da janela, nós temos 3 propósitos. Agora veja e grifa os propósitos da armadura de Deus. Letra A, grifa: revestir-se de toda a armadura de Deus, preparo para resistir às ciladas do diabo. Você não tem como fazer isso aí sem a armadura de Deus. Não tem como. Agora veja a letra B, revestir-se de toda a armadura de Deus, capacito para ficar firme na força do Senhor. E letra C, proteger-se com completa armadura de Deus, ajuda a estar equipado para andar sempre confiante no Senhor. Então, só vendo esses 3 itens aqui, me motiva no modo de pensar sobre aquele assunto, me motiva no coração, me motiva no meu homem interior como eu devo me comportar, fazendo uso de toda a armadura de Deus. Vai para a página 374, algoritmo humano número 4. Grifa o seguinte: cada parte da armadura de Deus foi planejada para protegê-lo de maneira específica na batalha. Grifa também, lembra-se de que a armadura de Deus é plenamente suficiente para que você resista ao diabo e permaneça firme contra ele, mas a sua responsabilidade é revestir-se de toda a armadura de Deus. Então, vamos abordar cada peça aqui da armadura de Deus. Agora, eu quero que você esteja vendo na sua cabeça, no seu pensar, um soldado romano. Você tem essa imagem diante de você, um soldado romano. Então, Paulo, por sua vez, havia utilizado como o soldado romano se prepara para a batalha. Então, quando ele fala sobre as peças, ele está pensando como imagem de um soldado. Inclusive,
Paulo, por sua vez, quando ele estava discipulando Timóteo, ele estava falando sobre o crente sendo soldado em Cristo Jesus. Nós somos soldados. Nós pertencemos ao exército de Deus. Então, para você participar como soldado, você precisa entender como se revestir de toda a armadura de Deus. Mas uma vez que você é revestido de toda a armadura de Deus, alguém tem que treinar você a utilizar essas peças. Como eu falei do meu filho como policial. Ele conhece cada parte do uniforme dele consonante àquilo que é necessário para ele avançar contra um grupo de pessoas agressivas. Mas não somente que ele conhece como se vestir, ele também conhece como utilizar cada peça do uniforme dele para que ele possa ficar firme contra os ataques de um povo agressivo. Agora, veja número 1. Agora grita o seguinte: cingindo-vos com a verdade. Agora, isso significa que você tem um cinto em volta de você. Quando ele estava falando sobre cingindo-vos com a verdade, ele estava utilizando novamente a figura de soldado romano. Agora, o soldado romano, ele tem um cinto em volta dele. Isso faz com que ele possa ter tudo junto aí, com uma segurança bem grande quanto o avanço dele. Agora, isso simboliza 3 coisas, ao meu ver. Simboliza para mim 3 disciplinas. Agora, está vendo a palavra verdade? Agora, quando eu penso nesse cinto de verdade, eu penso assim, vida devocional. Porque a palavra, ela é a verdade. Então, eu tenho que segurar tudo com cinto de verdade. E para eu fazer isso, eu preciso ter vida devocional diária. Por isso eu digo para nós aqui nessa sala hoje, nós devemos ter vida devocional diária, que seria todos os dias. E você precisa ter um tempo a sós com Deus. Mas a maioria me fala que não tem tempo. Mas você, como soldado de Cristo Jesus, você precisa arrumar tempo, porque isto deve ser para você uma prioridade. Então, vida devocional. Também você deve ter costume de memorizar pelo menos um versículo por semana. Agora, normalmente o crente é um pouco preguiçoso em memorizar trechos bíblicos. Então, eu vou falar para você algo simples que você possa memorizar sem memorizar. Tem interesse? Memorizar sem memorizar. Então, eu vou fazer com você como que você possa memorizar sem memorizar. Pega um versículo, leia 5 vezes, 5 vezes. 5 vezes, 5 vezes por dia. Então, quando você se levanta, leia o versículo 5 vezes. Lendo 5 vezes, você vai fazer isso aí dentro de 2 minutos. 5 vezes. Quando você termina de ler 5 vezes, procura lembrar o que você leu. Possivelmente você vai lembrar pelo menos 2 palavras que você havia lido 5 vezes. Ao meio-dia, novamente leia o mesmo versículo 5 vezes. Novamente procura ver o que você lembra da leitura que você fez já 10 vezes. Durante a tarde, leia mais 5 vezes. Procura lembrar o que você havia lido 5 vezes, 5 vezes, mais 5 vezes. Quando chega a hora de jantar, leia 5 vezes. Agora já 20 vezes, não é? E na hora de deitar, a última coisa, antes de fechar os olhos, leia mais uma vez 5 vezes. Faça isso durante 7 dias, eu garanto. Em 7 dias você memorizou sem memorizar, porque você leu 25 vezes. Então, quando o aconselhado fala, mas pastor Bill, é difícil para mim memorizar.
Então não tem problema, você não precisa memorizar. Leia 5 vezes durante 7 dias e me fala o que você lembra. E a pessoa fala fluentemente o que foi lido 5 vezes todo dia durante 7 dias. São 175 vezes que foi lido aquele trecho bíblico. A pessoa fala justamente com ponta da língua aquele trecho bíblico que ele havia lido. Então, quando falo sobre memorização, requer disciplina da sua parte. Agora, eu tenho um aplicativo aqui que é muito fácil, chama-se Quizlet. Quizlet, você pode escrever, ou seja, você pode copiar um trecho bíblico e coloca num cartão aqui dentro. E logo mais você coloca o cartão aqui dentro e você bate a tela aqui e vira o cartão. Do outro lado, você coloca a referência. Então, você 5 vezes por dia com seu celular, você lê aquele trecho bíblico. E bate cada vez para você poder lembrar o endereço daquele trecho que você havia lido 5 vezes. Então, o celular facilita muito para a nossa vida. Então, eu posso carregar comigo trechos bíblicos para que eu possa, durante um tempo que a minha mente não está tão ocupada, eu posso parar e ler 5 vezes. E além disso, com Quizlet, você pode ouvir o versículo falado 5 vezes. Então, você está lendo 5 vezes, ouvindo 5 vezes. Então, isso vai fazer com que você possa dominar aquele trecho bíblico no seu coração. Agora, o que falta? Praticar o que você memorizou. Então, isso faz parte do cinto de verdade. Agora, tem mais uma. Vida devocional diária e memorização das Escrituras e meditação naquilo que foi ouvido, naquilo que foi lido, naquilo que foi estudado, naquilo que foi memorizado, medita e depois pratica. Então, isso faz parte do cinto da verdade. Agora, quando o soldado coloca o cinto da verdade, uma coisa que ajuda para o soldado romano quando ele coloca aquele cinto, ele tem a capacidade, quando ele está avançando numa batalha, ele puxa a sua saia um pouco para cima e ele coloca o cinto para segurar a saia e ele vai avançando. O inimigo, quando percebeu que o soldado humano puxa a saia mais para cima e coloca dentro do cinto, ele sabe que vai haver briga. Isso dá medo no inimigo, porque ele sabe que ele está preparado. Ele sabe que ele está preparado para começar a brigar. Agora, vamos ver então, na página 375, vestindo-vos da couraça da justiça. Agora, essa couraça da justiça fala do meu comportamento que é correto. Porque quando fala justiça, isso fala da justiça de Deus que você pratica. Quando você pratica a justiça de Deus, você está colocando o quê? Você está colocando justamente a couraça da justiça. Agora, outro 500. Quando o soldado romano tinha uma couraça protegendo o seu peito, e também todo mundo sabia que ele era soldado romano, devido ao tipo de couraça que ele tinha no seu peito. Ele estava refletindo que ele é soldado romano. Agora, o que eu acho interessante, no mês passado eu estava lá em Belo Horizonte dando essa mesma aula para o pessoal lá. Então, um soldado, ou seja, polícia militar, ele me falou algo interessante no treinamento dele. Ele fala que quando você é treinado como policial militar, quando você sai para você entrar no seu serviço, você passa um espelho de corpo. E tem uma placa em cima. Você não está vendo você está vendo o soldado, ou seja, a polícia militar.
Aquilo me pegou. Eu pensei comigo, quando você está se vestindo de toda a armadura de Deus, você não é mais você. Você é um soldado de Cristo. Você percebe que você está refletindo justamente a imagem dele para aqueles que estão diante de você. Quando você está vendo um polícia militar, você não tem dúvida nenhuma que ele é polícia militar pela roupa dele. Você não tem dúvida nenhuma que ele é polícia militar pela maneira que ele está se comportando. Você sabe que ele é polícia militar. A minha pergunta para você hoje: o pessoal sabe que você é soldado de Cristo? Se você fala para mim, não, eu acho que eles não sabem, então você é uma vergonha. Porque você não se vestiu com a couraça da justiça. Quando você coloca a couraça da justiça, você está se protegendo, mas ao mesmo tempo você está refletindo que você é o soldado de Cristo Jesus. Então, quando a pessoa, crente, não reveste de toda a armadura de Deus, então ninguém sabe que você é soldado, porque você não tem a roupa adequada para você manifestar que Cristo é realmente capitão da sua vida. Agora, quando se fala então nessa couraça, isso protege a parte mais sensível do seu corpo. Qualquer coisa que bate você aqui no peito, uma flecha, ou seja, uma espada, e você não é bem protegido, você já morre na hora. E o crente que não se reveste de couraça da justiça, logo mais ele fica derrotado. Agora veja também na letra B, a couraça da justiça é evidente na sua vida por meio de pensamentos, palavras e ações semelhantes de Cristo, relaciona-se à sua fé no Senhor Jesus Cristo. E veja a letra C e grifa: avalie a sua prática da justiça na sua vida diária. Isso significa o quê? Autoconfrontação bíblica, onde você está se examinando pela palavra de Deus, se as suas práticas diárias demonstram a justiça de Deus. Agora, grifa também está refletindo a sua posição de justiça em Cristo. Então, isso manifesta para os demais que você está sendo revestido de couraça da justiça de Deus pela sua prática, pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de agir. Ou seja, você está manifestando santificação progressiva, onde você reflete a imagem de Deus através de couraça da justiça. Agora, número 3, grifa: calçai-vos os pés com a preparação do Evangelho. Agora, o que isso significa? Isso significa que você deve estar sempre pronto para evangelizar. Lembra que eu falei daquele senhor no elevador? Ele pensou que eu fosse judeu. Sotaque, barba, careca. Então, ele queria saber se eu fosse judeu. O que eu fiz com aquilo? Eu não sou judeu, mas eu tenho o mesmo pai dos judeus, Abraão. Então, dentro de 14 pisos no elevador, pelo menos eu podia dar uma entrada na vida dele, para ele pensar algo sobre o crente, que o crente na verdade é um judeu espiritual, ele não é, porque ele também é o filho de Abraão. Todas as promessas que foram feitas para Israel, também essas mesmas promessas é para nós. Agora, quando você tem essa couraça da justiça, você reflete quem você é em Cristo. Quando você está utilizando justamente a sandália do soldado, ou seja, nesse caso, soldado de Cristo, o Evangelho de paz, você deve ser pronto para evangelizar a pessoa utilizando a palavra de Deus. Agora, as pessoas que eu estou discipulando, eu faço o seguinte: eles precisam dar seu testemunho de salvação em 90 segundos.
utilizando um trecho bíblico sobre seu testemunho. Então eu falo para eles, é como se fosse uma porta. Essa porta vai para lá e vai para cá. Mas o que está manejando a porta ir para lá para cá? Dobradiça. Sem dobradiça a porta não pode fechar nem abrir. Não é isso mesmo? Agora, quando eu falo para ele dobradiça, eu estou falando que a dobradiça do homem, ou seja, do crente, é a palavra de Deus. Agora, a sua porta, Jesus não falou que ele é a porta. Então, quando ele fala da porta, ele está segurando a palavra de Deus como se fosse uma dobradiça. Então, essa porta vai para lá, eu falo para a pessoa o que eu era. Depois eu falo para ele o que eu sou. Então, eu ensino a pessoa a fazer isso dentro de 90 segundos, para que ele possa realmente dar o plano da salvação dentro de 90 segundos. Agora, eu fiz isso com meu neto. O meu neto, ele perguntou, mas qual valor isso em 90 segundos? Agora, naquele tempo, ele estava na faculdade. Eu falei para ele, quando você está andando no corredor com outro colega de aula, quanto tempo você tem para conversar com ele? 2 horas? 30 minutos? Não, nós estamos correndo para outra aula. Então, você utiliza 90 segundos. Se ele demonstra interesse, daí mais tarde você pode ampliar aquilo que você abordou em 90 segundos. Quando ele estava no estacionamento, indo para o carro dele, alguém está ao lado dele, quanto tempo leva para você chegar no seu carro com seu colega que está indo para o carro dele? Ele fala, pouco tempo. 90 segundos? Talvez. Então você pode falar da sua vida, da sua salvação, dentro de 90 segundos. Então, isso eu estou ensinando ele como calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. 1 Pedro, capítulo 3, 15, nos fala que nós devemos ser sempre dispostos, preparados para falar a nossa esperança para os demais. Então, nós devemos entender como fazer isso aí. Certa vez, eu estava no aeroporto lá em Dallas, Texas, aguardando o nosso voo. E nosso voo atrasou. Quando o voo atrasa, todo mundo fica triste. Tinha um senhor ao meu lado. Eu vi que a cara dele fechou, ele ficou muito triste. Daí eu comecei a conversar com ele. Então eu fiz algumas perguntas. O que você está fazendo aqui nos Estados Unidos? Ele era brasileiro. Então ele foi falando da família dele, a viagem dele. E depois ele queria saber da minha pessoa. Eu falei para ele que eu sou homem com as respostas, todas elas. Mas como você tem a resposta para todas essas coisas? Todas as coisas que você quer saber sobre a Bíblia, eu tenho resposta para você. É mesmo? Agora, você sabe que eu não sei tudo, mas eu já sei muito mais do que ele. Então, eu falo, você quer experimentar? Faz uma pergunta. E ele falou, eu quero saber mais sobre Adão, porque eu não tenho certeza se ele comeu maçã ou banana. E eu falei para ele, então você está falando sobre o primeiro Adão, não o último então. Tem dois. Daí eu falei para ele como o primeiro Adão desfigurou a imagem de Deus porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Daí eu falei para ele, mas Deus tinha seu plano para recuperar a imagem dele no homem com o último Adão, que é Jesus Cristo. Você percebe como estava pronto para evangelizar? Certa vez, com esse anel aqui, que tem uma cruz, e isso significa a minha formatura de doutorado. Certa vez, estava ao lado de uma senhora no avião, indo para São Paulo, para Fortaleza. Ela ficou ao meu lado. Ela era bem católica. Mas quando ela viu o anel, ela queria saber se eu era sacerdote. Eu falei para ela sim e não. Mas como pode ser sim e não? Aí eu expliquei para ela que eu não era sacerdote do jeito que ela pensava. Mas de acordo com a Bíblia, eu sou sacerdote. Mas como você é sacerdote segundo a Bíblia? Abriu. Agora, o que foi interessante, essa senhora,
6 meses depois, porque eu dei para ela meu cartão que tem meu WhatsApp. 6 meses depois, ela ligou para mim querendo ajuda. Ela me lembrou. Ela era bem católica e ela me lembrou, o marido dela suicidou-se. Ela foi falar com o padre, deu em nada para ela. Ela foi no espírito, deu em nada para ela. Então ela me lembrou. E eu comecei a conversar com ela. E a próxima viagem minha, eu fui para a casa dela lá em Fortaleza. Só que eu não sabia que ela era tão rica. Ela morava num prédio com cobertura. E tudo que eu estava vendo no prédio dela, o piso dela é de granito. O piso. Na minha casa, nem sei o que é granito. Não tem granito em nenhum lugar. Onde você pisava seu pé lá no apartamento dela, granito. Então, tudo em volta na cozinha, granito. Então, ela não tinha paz de Deus na vida dela devido ao fato que o marido dela suicidou-se. Eu me tornei amigo dela. E naquela viagem, Nancy foi comigo, então a Nancy foi a amiga dela. Mas como? Porque eu estava utilizando sandália do soldado de Cristo. Você está percebendo como é importante utilizar toda a armadura de Deus? Agora veja também, vai para número 4 agora, número 4. Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, o escudo do soldado romano, nesse caso, o escudo dele era a altura dele, quase a altura dele. Porque eles tinham justamente uma maneira de avançar no seu inimigo. Então, o soldado humano, ele tinha uma coluna, chama-se tartaruga. Agora, por que foi chamado tartaruga? Porque tinha 6 soldados na frente com escudo desse jeito e tinha justamente um lugar onde eles podiam olhar. Então, eles com escudos na sua frente, a flecha não podia atingir eles lá dentro. Aqueles de lado, colocado escudo do lado assim, eles tinham também, eles podiam enxergar o inimigo. Mas ninguém podia atingir deles com a flecha devido ao escudo. O lado de cá, a mesma coisa. Aqueles que estavam no meio, colocaram escudos para cima assim. Então, parecia uma tartaruga avançando. Só que não tinha escudo nas costas. Agora, a coluna atrás deles havia protegido a coluna na sua frente, visando o fato que o inimigo queria entrar aqui para pegar eles de costa. Mas a coluna atrás não permitia. Agora, o que isso significa para nós como crentes? A questão de prestar contas. Eu preciso, meu irmão, para eu prestar contas para ele, porque ele está olhando nas minhas costas. Ele está vigiando as minhas costas. Ele está olhando para mim para eu ser protegido por ele. Tenho 3 irmãos lá na minha cidade que eu presto contas para eles. Toda semana eles prestam contas para mim. Então nós somos que nem soldado romano utilizando o escudo. Eles estão sempre avançando, mas nós estamos avançando na vida espiritual e ao mesmo tempo nós estamos cuidando nossas costas através de prestar o quê? Prestação de contas para nossos colegas. Então veja a letra A. Deus em Cristo Jesus, na palavra com suficiente para enfrentar qualquer situação. Agora, vocês sabem como nós temos a fé, ou seja, o escudo da fé? A fé vem pela pregação de Cristo. Então, essa fé Deus forneceu para nós. Mas o que acontece? Nós não estamos utilizando nossa fé. E assim nós estamos deixando o escudo de lado. Então, nesse motivo, o inimigo tem facilidade de atingir você, porque você não está crescendo
na sua fé, porque você não utiliza o escudo da fé. Vai para a página 76 e veja número 5. Tomai também o capacete da salvação. Agora, meu filho tem uma moto. Eu ando no moto com ele. Só que para andar no moto eu coloco o capacete. Mas por que será? Se você cair, normalmente você bate a cabeça. Se bater a cabeça sem capacete, você morre logo mais. Não tem como. Agora, soldado, a mesma coisa. Quando você está assistindo um filme de soldados guerreando entre si, você percebe que cada um tem o quê? Capacete. Capacete para proteger a cabeça. Agora, nesse caso, o que o capacete da salvação faz para mim? Lembra que eu falei para você que a salvação tem 3 tempos? A capacete me ajuda concernente pensamentos do passado que quer me acusar de alguma coisa. Então, eu não fico pensando sobre o passado. Eu coloco a capacete da salvação, que eu fui salvo da penalidade do meu pecado. O meu passado não pode me condenar, porque eu fui salvo da penalidade do pecado. E também a capacete também protege meu pensar sobre o futuro. Então, no futuro, o que vai acontecer comigo? Eu serei salvo da presença do pecado. E o presente? Eu estou sendo salvo do poder do pecado. Agora, notem comigo que quando a cabeça é atingida, então acabou a guerra, acabou a briga daquele soldado. Ele não tem como, porque ele foi atingido na cabeça. Então, notem que nós devemos utilizar todas as peças da armadura de Deus para você poder avançar na sua vida espiritual. Agora, grifa também o seguinte. Grifa, letra B. Ciente de que a penalidade do seu pecado já foi paga. Então, eu não tenho preocupação do passado, não tenho. O que foi, foi. Não posso mudar o que foi. Já foi perdoado. E eu não tenho nenhum medo do passado devido ao fato que a penalidade já foi acertada. Agora, grifa, sabendo que Deus está agora trabalhando para conformar ao seu caráter aquele do seu Filho Jesus Cristo. Grifa, você nada precisa temer à medida que se mantém obediência à palavra de Deus na expectativa de ver Jesus face a face. Dá licença. Agora, o que nós temos feito até aqui? Faltou mais uma peça. E essa peça, como se chama? A espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, você sabe, para você utilizar a espada, você tem que manejar bem a palavra. Está comigo? Está entendendo? Você precisa manejar. Agora, desculpe. Vamos mais uma vez aqui. Sabe o que aconteceu hoje? Eu abracei um cara lá no seminário lá em Anápolis. Ele está resfriado. Agora parece que eu estou pegando o que ele queria passar. Não queria passar para mim. Mas quando eu fiquei sabendo que ele estava resfriado, eu pensei, isso vai me pegar antes de eu voltar para casa. Então, quem sabe, né? Ok, veja bem, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você deve ser eficiente no uso da palavra de Deus para o quê? Frustrar a tentação e os outros ataques satânicos que eventualmente vão surgir ao longo do seu caminho.
Então eu preciso manejar a espada. Eu preciso entender que a minha parte é aprender a manejar a espada, que é a palavra de Deus. Grifa também na letra B. Você deve manejá-la com precisão e perseverar na prática fiel da palavra, evitar o engano espiritual e discernir com clareza o bem e o mal. Então, nós estamos vendo como nós devemos utilizar a palavra de Deus em nossa vida. Agora veja a letra C e grifa. A palavra de Deus é plenamente adequada para fazer com que Satanás se afaste. Agora, a espada é a única peça que você pode se defender ou você pode ofender outra pessoa com a espada. Ou seja, a peça é defensiva, tanto como ofensiva. A única peça que você pode utilizar para atacar. Agora, lembra que eu falei para vocês sobre o escudo? Quando o soldado romano, ele tinha uma espada, mais ou menos, vamos dizer, talvez 50 centímetros de comprimento. E ele podia ficar ao lado do escudo na sua frente, fazendo assim. Então, ele foi avançando na coluna, tartaruga, fazendo assim. Agora, isso não cansa tanto. Quando você está fazendo assim, logo você cansa. Mas o soldado romano foi treinado de avançar. Deu para entender? Então, ele não cansava tanto. Eles foram bem treinados como utilizar todas as peças que foi fornecido para eles quanto à batalha. Então, nós devemos fazer a mesma coisa. Deixa eu colocar isso na boca, talvez ajude, né? Quem sabe? Eu quero terminar essa aula sem deixar... Deixa eu colocar isso aqui. Quem sabe ajuda. Ok, letra B. Depois, página 377, depois de se revestir de toda a armadura de Deus, você deve permanecer firme e resistir ao diabo. Agora, você repara as peças? A maioria dos crentes nem sabem quantas peças tem, nem como utilizar essas peças. Não tem noção nenhuma sobre o que simboliza a peça. Então, eu digo que a igreja deve ser justamente um campo de treinamento. Lembra que eu falei ontem que a igreja é um hospital? Mas, ao mesmo tempo, a igreja é justamente um treinamento, campo de treinamento, onde você está treinando os crentes como utilizar toda a armadura de Deus. Muito bem, vamos voltar para a página 372 e nós vamos abordar justamente 2 princípios bíblicos para terminar. Agora, princípio 96. Grifo o seguinte: dê passos imediatos para eliminar as tentações que surgem inesperadamente. Grifa 2 Timóteo 2:22. Então vamos abordar esse trecho bíblico. São 2 palavras-chave aqui. A primeira palavra-chave é fuja. A segunda palavra-chave é siga. Agora vamos ver o que vem entre as 2 palavras e depois. Fuja dos desejos malignos da juventude. Então, o que isso fala? Isso fala despojamento. Fuja os desejos malignos da juventude. Siga a justiça, a fé, amor, a paz com aqueles que
de coração puro invocam o Senhor. Agora, pergunto para você hoje à noite, você está fugindo e seguindo? Tem pessoas que fogem, mas não seguem. E tem pessoas que seguem, mas não fugem. Então você precisa das duas coisas: despojamento, fugir, revestimento, seguir. Então você tem que entender como fazer isso aí. Agora eu vou falar para você o que aconteceu comigo em São Paulo. Eu morava no bairro chama Saúde, 5 quadras da igreja onde eu trabalhava. Então eu andava a pé, mas sendo estrangeiro, todo mundo pensa que o bolso estava cheio de dólar. Então os ladrões ficaram olhando em mim. E eu sabia. Então eu pensei comigo, eu vou ser bem sábio. Um dia eu vou descer essa rua, no outro dia eu vou descer na outra rua. E no terceiro dia eu vou descer na terceira rua. Mas eles não vão saber que dia que eu vou descer e qual rua. Mas eles começaram a entender a minha rotina. Então logo mais eles estão sabendo do meu plano. Então eu pensei comigo, o que eu vou fazer agora? Então eu estudei a rua. Eu vi nessa rua que tinha diversas lojas com portas abertas. Então eu pensei comigo, se eu estiver ciente de um ladrão atrás de mim, eu vou entrar nessa porta. Deu para entender? Então não sei quantas vezes que eu deixei eles lá na rua entrando na porta. Eles ficam confusos, porque eles não sabem qual porta eu ia entrar. Agora, por que eu estou falando isso para você? Isso significa fugir e seguir. Enquanto estava entrando na porta, estava seguindo segurança. É ou não é? Então, enquanto estava entrando na porta, seguindo a segurança, eu estava fugindo deles. Mas eu não olhava para eles fugindo. Eu coloquei justamente meu foco naquela porta que dava para mim segurança. Então, o que eu vejo nesse trecho bíblico, nós devemos ter o mesmo pensamento. Eu devo fugir, mas se eu não estou seguindo, se eu não tenho um alvo, eu não vou conseguir nunca. Porque eles podem correr mais rápido que eu. Eu não tinha como somente fugir deles. Eu tinha que seguir para um caminho que dava segurança para mim. E a mesma coisa nesse trecho bíblico, você pode fugir dos desejos malignos. Mas se você não está seguindo a fé, o amor e paz, você não vai conseguir nunca fugir dos desejos malignos. Você precisa seguir a fé, o amor e a paz. Agora vamos então para princípio 97. 97. Seja sempre um fiel praticante da palavra em todas as áreas da sua vida. Agora, você reparou que nós abordamos 2 elementos aqui hoje à noite nessa lição? Nós estamos falando sobre mudança e nós estamos falando sobre prática. Agora, para entender a prática melhor, grifa também 2 Pedro 1, 2 a 11. Agora, devido ao nosso tempo, eu quero ir para a página 382 e terminar com o nosso plano. 382. Agora, chegando lá, nós estamos vendo justamente uma janela novamente. Está vendo a janela? Agora, grifa o seguinte: confiando, ou seja, confiando apenas nos recursos de Deus, você pode ser mais que vencedor em Jesus Cristo. Mesmo naquelas áreas em que você tem sido escravizado pelo pecado por muito tempo. Agora, isso não fornece para você esperança? Fornece, não fornece? Mas ao mesmo tempo fornece para você uma maneira de praticar a palavra de Deus. Agora vai logo abaixo, algoritmo no número 4. Quando estiver preenchendo a coluna 4 da folha de trabalho Vitória sobre fracasso,
Lembra que a primeira noite nós abrimos nossos manuais para a página 454, 4 colunas. Então, na primeira coluna, eu coloco justamente as minhas práticas no modo de pensar, falar e agir que não agradam a Deus, que complicam a minha vida. Na segunda coluna, eu coloco os despojamentos, o que eu devo despojar-me. Na terceira coluna, eu coloco justamente os revestimentos, o que eu devo colocar no lugar dos despojamentos. Na última coluna é o meu plano para eu poder ser mais que vencedor em Cristo Jesus, utilizando despojamentos, revestimentos que fornecem para mim renovação da minha mente. Agora, vai para a página 383. Prepare um plano básico, ou seja, plano diário, para vencer os pecados que você identificou. A primeira coluna, eu identifiquei. A segunda coluna, despojamentos. A terceira coluna, revestimentos. A quarta coluna, meu plano diário para vencer esses pecados que eu identifiquei. Agora veja a letra C. Lembre-se de que Deus destruiu o poder de Satanás mediante a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Então você repara que você é mais que vencedor em Cristo, devido que Ele havia destruído o poder de Satanás. Agora vai para a página 384. Vamos voltar aqui eu pulei uma coisa. Vamos voltar para 383, onde número 1 fala o seguinte: pense biblicamente. Letra A, considere atentamente a questão da sua salvação. Isso dá para você uma segurança. Eu fui salvo da penalidade, eu serei salvo da presença do pecado, eu estou sendo salvo do poder do pecado. Agora eu preciso pensar biblicamente. Agora vai para a página 384. Fale biblicamente. E novamente nós temos diversos itens aqui que fornecem para mim meios de utilizar a palavra de Deus para eu poder ter uma fala que é fala bíblica. Agora vai para o número 3. Haja biblicamente. Então, letra B, grifa. Interrompa qualquer atividade relacionado relacionado que tenha ligação com o pecado que o escraviza e destrui todos os objetos e acessórios relacionados com eles. Agora, página 385. Gaste tempo considerável com outros crentes. Agora, nós não estamos falando sobre grupo de apoio, mas ao mesmo tempo nós necessitamos uma ou outra. Como nós havíamos visto os soldados romanos, eles trabalhavam, ou seja, batalhavam em conjunto, não sozinhos. Eles sabiam justamente como trabalhar, ou seja, batalhar em conjunto e vencer o seu inimigo. Vai para a página 387. Letra B. Conforme a necessidade, preencha a folha de trabalho, pensar, fazer. Lembra que nós abordamos essa folha na página 462. 3 colunas. O que eu estou pensando, o que eu devo pensar e como eu vou manter esse pensamento. O que eu estou pensando, o que eu devo pensar e como eu vou manter esse pensamento. Então, essas folhas são ferramentas que vai fazer com que você possa mudar seu modo de pensar. Então, na primeira coluna, o que eu estou pensando que me complica, que me atrapalha, que torna uma barreira entre eu e Deus. O que eu devo pensar? O que eu devo pensar que abre novamente e tira a barreira entre eu e Deus. E como eu vou manter esse pensamento?
Então, isso fornece para nós justamente o quê? Isso fornece para nós a vitória. Agora, letra C, novamente, ponha em prática seu plano básico, ou seja, diário. Letra D, desenvolva um plano de emergência, ou seja, plano de tentação, para lidar com situações inesperadas que o tentam a pecar, especialmente naquelas áreas em que o pecado tem dominado em sua vida. E depois você vai reparar que tem diversos itens como você pode planejar justamente um plano de tentação. Agora, estou vendo que faltam 5 minutos, então eu quero terminar justamente com uma pequena revisão daquilo que foi abordado hoje à noite. Nós abordamos o quê? Nós abordamos 4 elementos essenciais. Eu preciso entender meu problema da perspectiva bíblica. 3 níveis. O meu coração e também o quê? A minha ação e meus sentimentos. E eu preciso entender que isso requer justamente uma solução, esperança bíblica. Com essa esperança bíblica e identificando o meu problema, isso requer de mim mudanças bíblicas no meu modo de pensar, falar e agir. E para eu chegar a ter essas mudanças, eu preciso de um plano. Esse plano fornece para mim justamente o quê? 2 planos para eu poder ter um plano diário, para que eu possa adquirir mudanças permanentes na minha vida. Prática que resulta em mudanças permanentes. E para isso acontecer, eu preciso também, segundo plano, que se chama plano de tentação. Nós abordamos também o contraste entre a boca do homem, boca de Deus, a respeito dos pecados escravizadores. E o homem fala que o pecado escravizador, no modo geral, é uma doença, enquanto a Bíblia fala que é um pecado. E a Bíblia tem resultado, ou seja, solução para o pecado. Agora, o homem não tem solução para o pecado quando ele chama que é uma doença. Ele não tem como vencer isso aí. E nós abordamos também a coisa mais importante para nós na batalha: as peças da armadura de Deus. Nós havíamos feito justamente uma analogia de um soldado romano, como ele foi justamente um soldado vitorioso, porque ele colocava toda a armadura de Deus, foi treinado como utilizar essa armadura, e além disso, ele foi treinado como utilizar a armadura de Deus em conjunto com seus colegas que eram soldados também. Então eu quero agradecer vocês novamente pelo nosso tempo juntos. Inclusive isso deu certo, está vendo que agora não tem mais problema no falar. Está dando, obrigado Deus, né? Às vezes uma bala assim ajuda bastante. Porque essa bala, sabe o que tem dentro? Mel. Então esse mel também ajuda a garganta. Então eu quero agradecer pela sua atenção. Eu compreendi que para você ficar aqui 3 horas toda noite, durante 5 noites, não é fácil. Mas eu quero dar meus parabéns para vocês. E se Deus permitir, você vai ter justamente uma vida que agrada a Deus se você obedecer justamente o que foi abordado. E quando você tem essa apostila que custou caro, não é barato não. Utilize o manual fazendo todas as tarefas no fim de cada lição. Então isso fala das tarefas e também fala como colocar as tarefas na sua vida devocional. E todo dia você tem uma tarefa para cumprir. E se você for fiel nisso aí, isso leva para você entre 20 e 30 minutos todo dia para fazer as tarefas. E depois de ter feito as tarefas de uma lição, você abordou o que eu abordei.
E você abordou também aquilo que não foi possível para abordar na sala de aula. Muito bem. Então, eu quero chamar o pastor novamente aqui à frente. Ele vai fazer uma oração, agradecendo o nosso tempo juntos. E se Deus permitir,